Olá pessoal, saudações, aqui é o professor Roberto Real Linhares e hoje analisaremos a filiação partidária e recursos partidários. A filiação partidária é o ato pelo qual um eleitor aceita e adota o programa de um partido político, representando condição de elegibilidade. Trata-se de vínculo jurídico formal estabelecido entre a pessoa física e o partido. Os filiados são aqueles que concretizam a filiação partidária, sendo a eles assegurada a igualdade de direitos e deveres. De modo geral, só pode filiar-se ao partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos e que atenda aos requisitos postos na lei e no estatuto, no caso do partido. Deferida a filiação, o fato deve ser comunicado à Justiça Eleitoral. Esta mantém um banco de dados no qual são alistados todos os filiados. O banco é alimentado periodicamente pelos próprios partidos. Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no Estatuto, sendo assegurado o amplo direito de defesa. Em contrapartida, a desfiliação partidária é a ruptura do vínculo entre o indivíduo e a agremiação. Pode ocorrer tanto por pedido do filiado quanto automaticamente em casos de morte, perda dos direitos políticos e expulsão, por exemplo. Havendo a pluralidade de filiações a diversos partidos políticos, será considerada válida a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Considere-se, isso é importante, considera-se justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. Vamos lá. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido para concorrer à eleição ao término do mandato vigente. Os mandatos políticos conquistados nas eleições proporcionais pertencem aos partidos políticos e não aos candidatos eleitos, o que reforça os conceitos de fidelidade partidária e disciplina partidária. No entanto, quando o cargo pertencer ao sistema majoritário, a desfiliação não conduz à configuração de infidelidade partidária e à perda do cargo. E qual é a razão dessa diferenciação, professor? Você me pergunta. E eu te respondo. Conforme entendimento do STF, o sistema majoritário possui lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. No sistema proporcional, tem grande relevo os votos obtidos pelos partidos para o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Já no sistema majoritário, a ênfase situa-se principalmente na figura do candidato. A jurisprudência foi reforçada pela publicação da súmula do TSE número 67, segundo a qual a perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Os partidos políticos são financiados pelos recursos partidários formados pelo fundo partidário, doações privadas e a comercialização de bens e eventos. Agora, atualmente, é vedado o financiamento partidário por pessoa jurídica. É incumbência da Justiça Eleitoral fiscalizar a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Em relação ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, embora este seja um direito constitucionalmente assegurado, só será efetivamente concedido aos partidos que cumprirem as cláusulas de desempenho. Quando concretizada, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão é gratuita, sendo um direito dos partidos que não devem contraprestação pecuniária às emissoras
pela utilização do espaço e obrigatória, uma vez que a exibição da propaganda eleitoral representa um dever para as emissoras. A obrigatoriedade em relação aos canais fechados ou por assinatura só será aplicável, no caso, aos canais que são vinculados a entes públicos, como, por exemplo, a TV Senado, a TV Câmara ou a TV Justiça. Bom, vamos concluir aqui a nossa breve apresentação falando no caso das coligações partidárias, ok? Coligação é a união de 2 ou mais partidos com vistas na apresentação conjunta de candidatos a determinada eleição. A coligação, apesar de não possuir personalidade jurídica civil, como no caso os partidos, é um ente jurídico com direitos e obrigações durante todo o processo eleitoral. É uma entidade jurídica de direito eleitoral, temporária, com todos os direitos assegurados aos partidos e com todas as suas obrigações, inclusive as resultantes de contratos com terceiros e as decorrentes de atos ilícitos. Terá denominação própria, podendo ser criada para eleições majoritárias, proporcionais ou para ambas. A extinção da coligação ocorre nas seguintes situações. Vamos lá. Distrato, em razão da extinção de um dos partidos que a compõem, quando for integrada por apenas 2 partidos, pela desistência dos candidatos de disputar o pleito, sem que haja indicação de substitutos, e com a diplomação dos eleitos e o fim das eleições que deram fundamento à sua formação. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Lembre-se, na sua área do aluno você encontra um material didático relativo aos tópicos comentados, que vai trazer mais detalhes sobre o assunto. Não deixe de examiná-lo, tá legal? Então, até a próxima e bons estudos!